Essas coisas não trabalham. Meus queridos irmãos, a graça de Deus seja com cada coração nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo de número 3. Livro de Jó, capítulo de número 3. Vou pedir que você deixe então a sua Bíblia aberta nesse texto, que será o texto base da nossa mensagem nessa noite, cujo tema é Expressando as Angústias da Alma. Antes da pandemia, eu estava fazendo uma série de exposições desse livro e nós paramos por conta disso, e agora eu desejo então retomar com a graça de Deus. Então eu quero relembrar algumas coisas importantes. Então, como nós já vimos, o grande tema que permeia o livro de Jó é a soberania de Deus no sofrimento do seu povo. Deus é soberano, mesmo quando nós passamos por lutas. Então, o grande propósito desse livro é nos encorajar, como crentes, a confiarmos no Senhor, mesmo quando nós passamos por lutas tão difíceis e não entendemos absolutamente nada. Precisamos confiar, a despeito de tudo. E o livro de Jó, então, nos mostra que durante uma situação de sofrimento, há três perspectivas bem distintas. A primeira perspectiva é daquele que está passando pelo problema. E a grande pergunta é, por que eu, Senhor? A segunda perspectiva é quem está de fora do problema. O que é que ele fez para merecer isso? E a terceira perspectiva é a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é, eu sei o que estou fazendo, porque eu tenho um plano. Veja então, são três perspectivas bem diferentes. E a estrutura do livro de Jó é uma estrutura muito simples de ser percebida. Então você tem um prólogo, uma introdução, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois você tem então um diálogo, que vai do capítulo 4 até o capítulo 37. E você tem então um epílogo, uma conclusão, que vai do capítulo 38 até o capítulo 42. Então, de forma bem perceptível, o que nós vemos no livro de Jó é um diálogo. É um diálogo acontecendo no céu entre Deus e Satanás, e Jó não sabe disso. Você tem um diálogo na terra entre Jó e os seus amigos, e você tem um diálogo entre a terra e o céu, entre Jó e Deus, Deus e Jó. Então, o livro de Jó é um livro de diálogo, é um livro de conversa. Então, se você se recorda, certo dia, Deus chamou Satanás e disse assim, você já reparou no meu servo Jó? Homem íntegro, justo, temente e que se desvia do mal. E Satanás disse, sim, mas tem um detalhe. Ele teme ao Senhor, porque o Senhor dá tudo a ele. O Senhor deu a ele uma família, o Senhor deu a ele bens, o Senhor deu a ele honra, fama. Então é fácil servir ao Senhor assim. Mas se o Senhor tirar tudo dele, então ele vai blasfemar na tua face. E a Bíblia então diz que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. E então você tem, no capítulo 1 e capítulo 2, o início dessas tragédias. Jó estava lá num dia normal da sua vida, e vem um servo e diz assim, Jó, você perdeu todo o seu rebanho. Metade foi roubada, metade foi queimada. Jó perdeu tudo assim, num estalar de dedos. De repente, vem um outro servo e diz assim, Jó, os teus filhos estavam comendo, bebendo, se divertindo na casa de um deles, e soprou um forte vento, e a casa caiu sobre eles, e todos eles morreram. A Bíblia então diz que Jó rasgou as suas vestes, se lançou na terra, e disse assim, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou contra o Senhor. Então Deus mostrou a Satanás que era possível servir a Deus sem ter absolutamente nada. Então Jó passou no teste. Mas Satanás não se sentiu convencido. E Satanás então novamente se aproximou de Deus. E Deus para ele, está vendo? Satanás, ele passou no teste.
Aí Satanás então diz para Deus: ok, façamos um outro teste, pele por pele, e tudo que ele tem, ele dará. Uma coisa é tirar aquilo que é externo, bens e família, mas toca nele. E Deus então permitiu que Satanás tocasse em Jó. Porém Deus disse: toque nele, mas não tire a vida dele. E a Bíblia então diz que Satanás saiu e feriu Jó com tumores malignos. Uma espécie de uma lepra, de uma doença de pele degenerativa, que chegava ao ponto de tocar nos ossos de Jó. Ele tinha dores, febres. O hálito dele era insuportável. Ele diz: eu não posso ficar perto de ninguém. Então, quando isso acontece, a mulher de Jó se aproxima e diz assim: Jó, não sobrou mais nada. Você perdeu os teus bens, você perdeu a tua família, você perdeu a tua honra. E aí você se lembra daquela cena clássica: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó responde para ela: você está louca? Deus nos tem dado todo bem, não nos daria porventura aquilo que é mal? E a Bíblia diz assim: em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Mas como qualquer ser humano, irmãos, Jó, ele se viu grandemente aflito, amargurado, choroso. Tente, por um instante que seja, se colocar no lugar de Jó. De repente o teu patrão te liga e diz assim: olha, você perdeu o emprego. A pandemia chegou e você perdeu o emprego. A tua filha que estava internada no hospital, o médico liga e diz assim: olha, vem para cá agora. Aí quando você chegar lá, o médico diz assim: olha, infelizmente ela não resistiu. E aí você sai de lá abatido do hospital. E quando você chega em casa, tem um Sedex para você. E vem o resultado do exame e diz assim: olha, você está com um tumor maligno no pâncreas. Essa é a situação de Jó. Esse é o quadro da vida de Jó. E o que é que Jó então fez diante disso tudo? Jó se assentou e chorou. E os seus amigos vieram para consolá-lo e choraram com ele por 7 dias. E por 7 dias não houve nenhuma palavra, absolutamente nada, senão choro, senão lágrimas. Eu quero que você tenha esse quadro na sua mente, enquanto nós vamos ler o capítulo 3. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, e nós cremos que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é inerrante, é inspirada e é suficiente. Portanto, Senhor, leva a nossa mente cativa a Tua palavra nesse momento. Fala, Senhor. Fala, meu Senhor. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Jó, então, ele vai expressar a angústia da sua alma com 3 palavras. Nós vamos olhar para cada uma delas. A primeira maneira como Jó expressa a angústia da sua alma é com palavras de maldição. Vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 até o verso 10. Depois disto, então isto é, depois daquele período de luto, depois de 7 dias de lágrimas, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e as sombras de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite,
e delas sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque eu não morri na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço, isto é, colo, que se me acolhesse? E por que peitos? Para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e enchem de prata suas casas, ou como o aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem, eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Eu fiz a leitura de todo o texto, para a gente abreviar, mas eu quero chamar a tua atenção para os 10 primeiros versículos. Na maioria das vezes, a imagem que nós temos de Jó é aquela imagem descrita por Tiago. Tendes ouvido da paciência de Jó. Lembra desse versículo lá em Tiago capítulo 5? Mas Tiago, ele não estava estabelecendo aqui um critério de interpretação sobre o livro de Jó. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, o Jó que nós vemos aqui, descrito no capítulo 3, é um homem exaltado com a sua situação. É um homem que está amaldiçoando o próprio dia do seu nascimento. Então talvez você pensasse assim, mas como é que Jó pode fazer isso? Como é que Jó pode amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento? Na verdade, irmãos, eu e você fazemos a mesma coisa. E fazemos por muito menos. Se o nosso carro quebra indo para o trabalho, se o nosso cartão de crédito é clonado, se o nosso salário é diminuído ou cortado, se há demissão, muitas vezes nós dizemos assim, perdão pela expressão que eu vou usar, que droga de vida. O que é que eu fiz para merecer isso? Aliás, eu nem deveria ter acordado hoje. Tem dias que não vale a pena. Perceba que muitas vezes nós fazemos igual a Jó, e fazemos isso sem perceber. Nós amaldiçoamos aquele dia. Era um dia que eu não deveria ter levantado na cama. Mas eu quero que você perceba que a palavra maldição em si é uma palavra muito forte. Mesmo na língua portuguesa, é uma palavra que tem um peso muito grande. Porque maldição, ela tem o sentido de uma imprecação, é como se fosse uma praga. As pessoas costumam dizer, cuidado, porque praga de mãe pega. Quer dizer, a maldição, o desejo mal de uma mãe pode recair sobre você. Mas eu quero que você entenda que quando nós olhamos para o texto original, lá o texto da língua hebraica, o sentido de maldição é algo que é desprezível, é algo que é frívolo, é algo que não tem valor, é algo que é insignificante. É como se Jó estivesse olhando para o dia do nascimento dele, dizendo assim, meu dia não vale a pena. Ele não tem valor nenhum. Mas há um detalhe no texto que chama muito a nossa atenção. A maneira como o verbo amaldiçoar é escrito é no modo de intensidade. Então é como se Jó tivesse se levantado do pó da terra depois de 7 dias de silêncio e tivesse dito assim, olha, desprezível é o dia que eu nasci.
frívolo é o dia do meu nascimento. Não tem valor nenhum. Nem deveria ser contado. Então não é simplesmente, que vida ruim. Não, não é isso. É alguém que está exaltado e dizendo, desprezível seja o dia do meu nascimento. E tudo que Jó irá fazer ao longo desses próximos versículos, expressam exatamente o modo como Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó, ele queria que aquele dia nunca fosse contado entre os mortais. Eu quero que você perceba tal o grau de lamento de Jó. Lá no versículo 8, ele chega a evocar um monstro, que está descrito na sua Bíblia como monstro marinho, mas na Bíblia hebraica, a palavra monstro marinho não existe, é a palavra Leviatã. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Leviatã era conhecido nos dias de Jó como um monstro marinho, um monstro da água. Alguns falam que poderia ser um dragão que expelia de fato fogo através do seu hálito. Então, Jó, ele chegou no extremo da vida dele de dizer o seguinte, olha, tomara que Leviatã se levantasse e impedisse o dia do meu nascimento. Então, seja lá o que fosse esse grande animal, esse Leviatã, ele está dizendo, tomara que esse animal apagasse o dia do meu nascimento. Enfim, o desejo de Jó é que ele não tivesse nascido, que o dia do seu nascimento não fosse sequer lembrado entre os mortais. Ele está literalmente dizendo, maldito seja o dia do meu nascimento. Então, como eu disse, Jó, ele está expressando a angústia da sua alma. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós somos apanhados pela dor. Ninguém, meus irmãos, está livre de agir assim. Outros homens na Bíblia também expressaram a sua dor, como por exemplo o próprio Jonas. Jonas preferiu a morte a ter que pregar o evangelho, a mensagem de Deus aos ninivitas. O fato é que diante de situações de angústia, situações de grandes perdas na nossa vida, as pessoas, e nós muitas vezes, nós não encontramos razão para viver. Ficamos frustrados, ficamos abatidos, e muitas vezes preferimos não ter nascido. Talvez algum dia você pensou assim, era melhor não ter nascido. Aliás, qual é o propósito da minha vida? Olha as lutas que eu passo. Olha as coisas que eu enfrento, por que eu tinha que ter nascido? Era melhor não ter nascido. Mas talvez você conheça alguém que tenha pensado assim. Então a minha primeira palavra a você é, ouça essa mensagem até o final. Ouça até o final. Eu creio que isso vai encorajar o teu coração. Então a primeira palavra de Jó é uma palavra de maldição. Maldito seja o dia que eu nasci. A segunda palavra de Jó, que expressa a angústia da sua alma, é uma palavra de indagação. É uma palavra de questionamento. Jó, ele faz aqui 5 perguntas retóricas. 5 perguntas. E essas 5 perguntas expressam a maldição, o lamento que existe na sua alma. Nós vamos olhar para cada uma delas. A primeira delas está no versículo 11. Veja como é que o que ele pergunta. Por que eu não morri na madre? Por que eu não morri logo no ventre da minha mãe? Por que eu não morri logo ao sair do ventre? É forte essa pergunta, não é? Para Jó, era melhor ter morrido ou no ventre, ou logo ao sair do ventre. Você consegue imaginar a angústia da alma desse homem? Até o ponto de pensar assim, era melhor que minha mãe tivesse me abortado, que eu tivesse morrido logo no ventre dela. Isso é muito forte. A morte para Jó é a solução para as tristezas decorrentes das suas perdas. Para Jó, a morte era um meio de encontrar a paz, está resolvido todos os problemas. A morte põe fim ao sofrimento e pronto. A segunda pergunta retórica
ela questiona o tempo, e ela questiona as energias da mãe de Jó. Olhe para o versículo 12. Por que houve regaço? Isto é, por que houve um colo que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? O que Jó está querendo dizer com isso aqui é o seguinte: por que a minha mãe gastou tempo comigo? Por que a minha mãe gastou energia comigo? Por que ela teve que me segurar no colo e me balançar por várias e várias noites, quando eu estava lá doente, ou com fome, ou com dor, ou com cólica? Por que minha mãe teve que me amamentar? Aliás, as irmãs, as mulheres, sabem que a amamentação é uma coisa linda, não é? Mas é só para quem vê, não para quem faz. E nós estamos experimentando isso pela 3ª vez em casa. E nas 3 vezes a minha esposa sentiu muitas dores na amamentação. Inflamação, às vezes o seio rachado, por conta do neném morder com força. E muitas vezes eu via minha esposa amamentando as minhas outras 2 filhas, agora o Davi, em lágrimas. Mas ela sabia que tinha que fazer aquilo, porque daquilo dependia a vida do neném. E Jó está dizendo, ele olha para isso tudo e fala assim: por que minha mãe teve que fazer isso? Por que minha mãe teve que sofrer por mim? Por que ela teve que me amamentar? Por que ela teve que me pegar no colo? Era melhor que isso tudo não tivesse acontecido. Você entende a angústia desse homem? A 3ª pergunta retórica questiona a razão de ele ainda não ter morrido. Olhe para o verso 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Quer dizer, por que eu ainda tenho que viver, que esperam a morte e ela não vem? Por que eu não morri ainda? E quando a Bíblia fala de buscar aqui, de esperar a morte, o sentido é, eu esperava com um anelo muito grande, tudo aquilo que eu queria era morrer. Eu aguardava isso, assim como um mineiro que busca o ouro, que vai cavucando de um lado do outro até encontrar as pepitas. Eu buscava, eu esperava, eu anelava ansiosamente pela morte. Tal era a angústia do meu coração. Mas eu preciso observar uma coisa importante aqui. Embora Jó, ele via na morte a solução para os seus problemas, de maneira nenhuma Jó tentou tirar a própria vida dele. Ele não fez isso. Para Jó, a morte deveria já ter batido a sua porta, mas não seria ele a buscá-la. Jó em nenhum momento tentou tirar a sua própria vida. Mas Jó esperava que a morte viesse, e ela não vinha. A 4ª pergunta retórica questiona a razão dos homens viverem, se não sabem por que as coisas acontecem como acontecem. Olhe para o versículo de número 23. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto? Ou seja, por que o Senhor me dá vida, se eu não sei o que acontece? E a quem Deus cercou de todos os lados, por que o Senhor me permite viver, se eu não sei por que as coisas acontecem como acontecem? Em outras palavras, não vale a pena viver, se você não sabe o porquê das coisas. Isso era uma realidade para Jó. Pensa um pouquinho comigo. Ele tinha tudo. Ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha uma vida, e de repente isso tudo, num estalar de dedos, é tirado dele. E a pergunta é: por quê? Por que eu tenho que viver assim? Por que eu tenho que viver se eu não sei a razão das coisas? Aliás, a pior coisa que existe no mundo é fazer alguma coisa sem entender a razão. E é isso que Jó está questionando aqui. A 5ª e última pergunta retórica, ela questiona justamente a razão do sofrimento. Versículo 24 e 25. 24. Porque em vez do meu pão me vem gemido, e os meus lamentos se derramam como água. O que Jó está dizendo é o seguinte: por
que eu não posso continuar a minha vida como ela era? Por que eu não posso continuar vivendo a minha vida, comendo, bebendo, me alegrando com a minha família? Por que eu não posso continuar vivendo a minha vida como eu vivia? E agora, ao invés disso tudo, eu tenho que sofrer? Essa é a pergunta de Jó. O que mudou em tão pouco tempo? Por que eu tenho que sofrer essas coisas? Porque ao invés de alegria eu tenho que sofrer? Porque ao invés do pão eu tenho que sugar as minhas próprias lágrimas? Quando nós passamos por lutas, em certa medida iguais a de Jó, essas são as mesmas perguntas que nós fazemos. É ou não é verdade? Fazemos ou não fazemos essas perguntas, irmãos? Perguntamos ou não perguntamos a Deus, por que eu nasci? Por que gastar um tempo comigo? Por que eu ainda não morri? Por que as coisas acontecem sem que eu saiba a razão? Tem uma pergunta que certamente você já fez, ou fará. Por que eu tenho que sofrer? Se Deus é bom. Por que eu tenho que sofrer? Se Deus é amor. São perguntas justas? São perguntas justas. São perguntas que fazemos muitas vezes ao nosso próprio coração e fazemos muitas vezes a Deus. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu quero que você entenda que o problema não está nas perguntas de Jó. O problema está na falta de resposta às perguntas de Jó. Você já parou para pensar que esse diálogo que acontece no céu entre Deus e Satanás, Jó não sabe de nada? Nós sabemos, porque nós temos a história como um todo, mas Jó não sabia. E sinceramente, irmãos, eu não sei se ele soube. O livro não descreve isso em nenhum momento. Já parou para pensar que ele estava dentro de uma história, mas ele não sabia dos bastidores? Então, para nós, é fácil olhar para a história como um todo, sabemos a história. Agora, ele estava dentro da história, vivendo a história. Então, era natural que Jó se perguntasse, por quê, por quê, por quê, por quê? Então, você entende os questionamentos de Jó. Mas eu quero chamar a tua atenção para a última expressão de angústia da alma de Jó. Primeiro, ele expressou a angústia da sua alma com palavras de maldição. Depois com palavras de inquietação. E agora ele vai expressar com palavras de perturbação. Olhe para os versículos 24 e 25. Há duas palavras aqui. A primeira delas está no versículo 25. Ele diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. É como se os temores de Jó, eles ganhassem vida. Hoje em dia as pessoas expressam isso da seguinte forma: olha, no fundo, eu sempre imaginei que isso poderia acontecer. E aconteceu. E essa é uma realidade muito presente na nossa vida. Por vezes, os nossos piores temores são transformados em tristes realidades. Aquilo que um dia você imaginou que poderia acontecer, acontece. Ontem eu estava conversando ali com o presbítero Paulo, um pouquinho antes da reunião do conselho, e falávamos justamente sobre isso. Às vezes, a situação está tão calma, parece que tudo vai bem. A família está bem, a saúde está bem, o trabalho está em ordem, as coisas estão em ordem, parece que a maré está calma, está tranquila, está serena. Mas lá no fundo você pensa assim: o que é que está vindo para frente? E é isso que Jó está dizendo no verso 25. Aquilo que eu temia, aconteceu. Isso me sobreveio. E muitas vezes no nosso coração nós temos esse mesmo sentimento. O que é que vem pela frente? Quando a maré está muito calma. Você já viu aquela cena de filme que o cara sai com a família, né? Dirigindo o carro, está com a mulher, está com os filhos atrás, todo mundo comendo,
tomando refrigerante no carro, ouvindo música, cantando, brincando, e ele está numa estrada muito tranquila, e aí a cena do filme para e mostra um caminhoneiro vindo na contramão, tomando cerveja ou tomando qualquer outra coisa. E aí você já imagina a cena, né? O caminhoneiro vem e a família é tranquila. O que Jó está dizendo é exatamente isso. Aquilo que eu um dia imaginei, agora é uma realidade. A segunda palavra de perturbação de Jó está no verso 26. Eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso, e já me vem grande perturbação. O sentido da palavra perturbar aqui é o sentido de agitação, de inquietação. Ele estava agitado dentro de si, inquieto e irrequieto. E muitas vezes nós ficamos inquietos e agitados por muito menos. Jó tinha razão de estar inquieto. Pera um pouquinho, Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu toda a sua família. Jó perdeu a saúde, perdeu a honra. Então ele tinha toda a razão para estar perturbado. Quem é que não estaria, irmãos? Quem não estaria no lugar dele? E muitas vezes, por muito menos, nós ficamos inquietos. Quer ver só? Imagine que você terminou o ensino médio, você agora vai prestar vestibular. E você estudou muito, o ano todo fez cursinho. E aí você vai lá e presta vestibular, e você fica inquieto para saber o resultado. E de uma em uma hora você vai lá no site e consulta para saber se saiu o resultado. Você está inquieto. Muitas vezes ficamos inquietos com a resposta de uma entrevista de trabalho. E aí você fica com o celular, aguardando aquele bendito telefonema dizendo assim, você está contratado. Muitas vezes ficamos inquietos com o resultado de um exame. O que é que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Tenho ou não tenho? Estou doente ou não estou? O que é que vai ser de mim? O coração de Jó estava exatamente assim, perturbado. Então, quando você pensar que a vida de Jó, ela se resume apenas na paciência que Tiago descreve, quando Tiago, na verdade, ele faz um recorte da vida de Jó, eu quero que você traga à sua memória que Jó, irmãos, ele não é um super-herói. Porque muita visão que a gente tem é daquele Jó, né? Resiliente, tranquilo. Perdi tudo. Não, está tudo bem, gente. Calma aí, não. Que isso, imagina. Estou bem. Está em paz, Jó? Claro. Não, irmãos. O Jó, do capítulo 3, é um homem que está amaldiçoando o dia do seu nascimento, é um homem que está questionando o dia do seu nascimento, a razão do seu sofrimento, e é um homem que está perturbado dentro do seu próprio coração. Esse é o Jó. Eu quero concluir o sermão dessa noite, trazendo isso tudo para a nossa vida, de forma muito prática. Diante de tudo aquilo que nós vimos até aqui, como Jó expressa a angústia da sua alma, eu gostaria que você entendesse que nós também passamos por situações de perdas, e nós reagimos de forma semelhante. Nós não somos diferentes de Jó em absolutamente nada. E eu imagino que você esteja pensando assim, pastor, mas qual é o final da história de Jó? Calma. A história de Jó é um livro grande, são 42 capítulos. Sabe quando você assiste uma série e você tem que aguardar sempre os próximos episódios? Não tem como adiantar. Mas suponhamos que você cancelou a tua assinatura e você quer saber o final daquela série. Então o que é que você faz? Você vai lá na internet, naqueles sites, blogs especializados em séries, para descobrir o que é que vai acontecer nos próximos episódios. E então você começa a ler. E aquilo vai mostrando para você, vai clareando as coisas que vão acontecendo para frente. Então, você tem que saber de algumas coisas sobre a vida de Jó. Primeiro, não ver sentido na vida em momentos de extrema dor. Desejar não ter nascido, ou mesmo desejar morrer, é algo que revela, irmãos, a nossa fragilidade humana. O pecado, ele tirou de nós a visão correta das coisas. Porque o pecado, ele nos faz olhar apenas para a situação que está ao nosso redor.
e a gente não consegue encontrar uma saída. É mais ou menos quando você está dentro de um túnel totalmente escuro. Você não consegue sair dele. Você não consegue ver uma luz além do túnel. Tudo que você vê é um túnel escuro. Ou que você não vê é um túnel escuro. Mas eu quero que você entenda. Quem é que nunca questionou a Deus por suas decisões? Quem é que nunca chegou para Deus assim, mas Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que essas coisas têm que acontecer como acontecem? Por que, meu Deus? Por quê? Segundo, mesmo sem entender a razão das coisas, o porquê das coisas, nós precisamos confiar no Deus que sabe todas as coisas e no Deus que age por meio delas. Por enquanto, Jó, ele está expressando a angústia da sua alma, capítulo 3. Mas haverá um momento, irmãos, que Jó vai expressar a sua fé. Eu quero que você dê um salto. Você saia lá do episódio 3 e vá lá para o episódio 42. Se você está com a tua Bíblia aberta em Jó, dê um salto comigo para o capítulo 42. O ideal seria que eu não contasse para você o final. Mas se eu não contar para você o final, hoje não vai fazer sentido para você o capítulo 3. Olhe para o capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó ainda não chegou no capítulo 42. Ele ainda está no capítulo 3, dizendo, maldito é o dia que eu nasci. Mas eu quero que você saiba que o Deus de Jó é o nosso Deus. E o mesmo Deus de Jó, ele tem um plano perfeito. E o plano de Deus não pode ser mudado, não pode ser alterado pelas circunstâncias. Então tenha em mente que houve um homem que enfrentou dores muito, mas muito piores do que as dores de Jó. Dores terríveis. Houve um homem chamado Jesus Cristo que enfrentou a dor da cruz e a dor do pecado. Ele enfrentou a dor física e ele enfrentou as dores espirituais. E eu quero contar para você como é que foi lidar com isso. Eu vou ler para você uma pequena passagem que descreve isso. Preste bem atenção. Está lá no Evangelho de Marcos. Então, foram para um lugar chamado Getsemane, era um jardim. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Você sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está se identificando com a minha e com a tua dor. Jesus sabe exatamente o que é sofrer. Ele sabe exatamente o que é perder tudo. Jó perdeu a família. Cristo perdeu a sua glória. Ele perdeu a sua honra. Cristo, ele foi preso numa cruz. E ele foi morto nu. E se não bastasse toda a vergonha, todos os impropérios ditos a ele, toda a zombaria, toda a cusparada, ele suportou cada um dos nossos pecados. Naquele momento, irmãos, é como se os poderes do inferno, as dores do inferno, repousassem sobre os ombros de Cristo. Ele era um homem de dores, ele sabia o que era sofrer. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas Jesus se fez maldito no nosso lugar. Você entende isso? Ele experimentou muito mais do que Jó, as dores da perda. Mas eu quero ler para você
o restante da história. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, a hora do sofrimento, a hora da cruz. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim essa angústia. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Meus queridos irmãos, não importam quais sejam as tuas lutas, não importam quais sejam as tuas perguntas, você não precisa entender, você precisa confiar no Deus que sabe todas as coisas. Te agradecemos, bondoso Deus, pela tua santa palavra. E nós te louvamos, ó Deus, porque, apesar de toda a nossa fragilidade, apesar de toda a nossa angústia e de toda a nossa dor, nós temos um Salvador que experimentou tudo isso no nosso lugar. Ele se fez maldito no nosso lugar, para que nós tenhamos a alegria e a vida eterna. Senhor, quando nós olhamos para a história de Jó, nós nos vemos nela. Mas muito obrigado, Senhor, porque a história de Jó não se encerra no capítulo 3, mas ela se encerra no capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ensina-nos a confiar em Ti. Ó Deus, ainda que o Senhor nos chame, ou ainda que o Senhor volte, nós seremos Teu para todo sempre. E nada pode nos tirar das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico. Esse cântico é belíssimo, tanto a melodia como a letra. E ele diz exatamente isso: só em Cristo eu posso confiar. É minha força, luz, canção. Lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Cristo é tudo para mim. Cantemos com alegria no nosso coração.